outros homens e mulheres voltando para suas casas em Itacoatiara. Não muito antes do acidente, o ônibus passou por uma vala e Dirceu acordou. Ele me conta que isso pode ter salvado sua vida. Então aqui é o lugar onde aconteceu o acidente? Nós viemos lá e caímos aqui. Muito bem, então foi neste exato local que o acidente aconteceu. O ônibus desceu por aqui e entrou no rio, lá embaixo. Dirceu diz que não sabe se houve falha nos freios ou se o ônibus derrapou, mas o motorista estava acostumado a percorrer o mesmo trajeto. Os jornais da época sugeriram que ele dormiu no volante e na travessia da balsa ele não parou e seguiu direto para dentro do rio. No minuto, tudo estava normal. No minuto seguinte, o ônibus estava na água. Tinha gente chorando, gritando, muito desespero. Aí foi que eu fui no corredor, tá todo mundo lá querendo sair naquela porta. Tinha gente na parte da frente do ônibus puxando a porta para abri-la. E ele está dizendo que aquele tipo de porta só abria se você empurrasse. Aí a água começou a entrar. E nesse momento ele voltou para o lugar onde estava sentado. Aí eu vi o pé dele e peguei ele. Tinha um menino lá tentando quebrar a janela. Então Dirceu viu o pé do garoto saindo por um buraco da janela. Ele viu o pé e o acompanhou e conseguiu sair do ônibus pelo mesmo buraco. Que eu passei a cintura e essa perna aqui, uma moça pegou nesse daqui. Ele estava a ponto de sair do ônibus quando alguém segurou sua perna. Alguém tentou agarrar a perna dele enquanto ele tentava escapar e chegar à superfície. Ele teve que chutar a mão da pessoa para poder sair do ônibus e escapar dos destroços. 39 pessoas continuaram presas no ônibus e não sobreviveram. No pânico da fuga, Dirceu não se lembra de ver nenhuma piranha. Então, ninguém sabe quanto tempo demorou para as piranhas atacarem depois que o ônibus afundou. Até hoje, só de atravessar a ponte, que agora foi construída no rio, ele diz que toda vez que atravessa a ponte, ele se lembra daquele dia terrível. Passaram-se várias horas até a equipe de resgate conseguir içar o ônibus de dentro d'água. Àquela altura, já era tarde demais para a sobrevivência dos passageiros. Foi 3 meninas grandonas assim e uma que é recém-nascida. Só, o resto tudo foi adulto. Havia 3 crianças e um bebê, todos da mesma família. Foram tirados da água já mortos. Todo estragado por causa de piranha. Um corpo tinha sido literalmente comido até os ossos, só restando as botas. Todo o resto tinha sumido. Mais tarde, o homem foi identificado como Almendino França. Eu conheci o irmão dele, Mábio, que tem uma teoria para o que aconteceu. E como eu sabia... Ele estava com uma roupa, vamos dizer, igual a sua foto. Ele estava usando roupas muito resistentes e ele acha que parte da roupa ficou presa no ônibus e talvez seja por isso que ele não tenha conseguido escapar. Porque ele estava com a documentação no bolso, a identidade estava no bolso dele. Ele só conseguiu ser identificado porque ele levava seu documento de identidade dentro do bolso da camisa. Mas pensando que ia resistir nada. Estava leve, estava fácil. O corpo do irmão dele já estava coberto naquele momento. Então ele ergueu o corpo do irmão e disse, bom, estava muito leve, dava para perceber, embora não desse para ver, dava para perceber que só tinha ossos, não tinha carne ali. Se acha mais a piranha. Nós temos um peixe aqui. Tinha os outros que são predadores também, mas o principal é a piranha, né? Segundo o que ele me disse, só uma piranha teria conseguido fazer aquilo. Basicamente, a carne foi arrancada do corpo. Tem muita piranha no rio, isso é fato conhecido. O impacto que as piranhas têm no corpo humano é nítido e pode ser chocante para alguns espectadores. Essas imagens horríveis de casos recentes que chegaram ao necrotério da cidade de Manaus mostram o que uma piranha é capaz de fazer e o tipo de ferimentos que ela causa.
A parte exterior da carne e o tecido mole são devorados primeiro. E foi exatamente isso que Dora de Barbosa testemunhou ao chegar ao local conforme os corpos eram retirados do ônibus. Acredito eu. Ela disse que algumas pessoas foram retiradas da água ainda abraçadas. E a história dela me faz perceber o impacto de perder alguém nesse acidente. Elas não atacam mais. Né? Tanto o Ivan... Dora tinha apenas 17 anos na época dessa tragédia. Ela estava morando em Itacoatiara e tinha apenas começado o seu curso de enfermagem. Então, ela foi até o local do acidente, às margens do rio. Totalmente o rosto, não tinha nada no rosto, só mesmo... nem as cartilagens mesmo tinha, então só os ossos. Isso é muito trágico. Dora diz que, sim, ela conhecia alguns dos passageiros do ônibus, o que torna tudo isso ainda mais horrível. Um deles era o marido de uma professora dela, e ela diz que ele estava... que o rosto dele tinha sido devorado, não até o osso, mas até a cartilagem. Tinha também o Ivan. O Ivan era uma pessoa que eu gostava na época, né? Eu estava apaixonada por ele. Também tinha um rapaz chamado Ivan, de quem ela gostava muito. Ele era seu amor de infância e também estava entre as vítimas. E ela disse que por causa disso era muito difícil para ela falar sobre este caso. Mas, como resultado, ela disse que precisou sair da cidade por um tempo, por causa das memórias que aquele lugar trazia. Como os testemunhos sobre o acidente com o ônibus, as fotos no necrotério não deixam dúvida sobre os horrores que as piranhas podem infligir ao corpo humano. Mas como o acidente aconteceu há 30 anos, é impossível saber se as vítimas morreram dos ferimentos causados pelas piranhas ou se já estavam mortas quando foram atacadas. Sabemos que elas ficaram presas dentro do ônibus. Havia sangue na água e os passageiros foram devorados por piranhas. Mas as piranhas atacaram e comeram suas vítimas ainda vivas ou elas apenas se banquetearam nos corpos daqueles que já tinham se afogado? Embora eu tenha confirmado minha história do ônibus, o caso das piranhas continua em julgamento. Minha missão de investigar a reputação sanguinária da piranha continua sem solução. Embora as piranhas certamente tenham se alimentado de carne humana, ainda é preciso encontrar provas de que já mataram alguém. Talvez Brian Zimmerman tenha razão. Eu não acho que as piranhas mereçam a reputação de sanguinárias de forma nenhuma. A piranha é apenas um animal que tenta sobreviver na natureza e, por acaso, ela é um peixe carnívoro. É só isso. Mas em espaços de água como estes, os cientistas descobriram que há o dobro de piranhas do que o normal. Isso me leva a uma circunstância na qual sua inocência é posta em dúvida mais uma vez. Em todo o Brasil, represas como essa criam lagos artificiais que são lugares muito populares para se aproveitar o mergulho, principalmente nos dias quentes da estação seca. Acrescente a isso uma população concentrada de piranhas e, acredite, isso vai dar problema. Humanos sendo atacados por peixes devoradores de gente é tema de pesadelos. Isso alimentou a indústria do medo que Hollywood acolheu de braços abertos. Se você está numa praia do oceano, tubarões podem ser uma preocupação legítima. Não é raro entrar na água com medo do que pode estar à espreita embaixo d'água. Mas no interior do país, a mais de 1.600 quilômetros do mar, a maioria das pessoas não esperaria se tornar uma vítima. Mesmo assim, no fim de semana de 21 de dezembro de 2005, no final da estação seca, foi exatamente isso que aconteceu. Numa praia criada devido à baixa sazonal das águas, 8 pessoas foram atacadas. Todos ataques de piranhas. Num período de 7 meses, 190 pessoas foram mordidas por piranhas.
Ao contrário do acidente com o ônibus, não foram ataques de furor que deixaram os corpos parcialmente devorados. Foram mordidas individuais. Ninguém estava preso, ferido ou com hemorragia, mas as piranhas certamente estavam atacando pessoas vivas. Obviamente, algo estranho estava acontecendo aqui. Eu vim até um dos lagos artificiais criados por uma represa para descobrir o que está havendo e para ver que tipo de piranhas vivem aqui. Tudo isso faz parte da selva amazônica, mas quando as águas subiram, as árvores morreram, deixando para trás essa paisagem esquisita. Isso, parece que tem alguma coisa ali. Muito bem, vamos lá, vamos lá. Oh, uau, é um peixe grande, parece. Ah, é considerável, é uma piranha. Mas é uma piranha grande, agora eu preciso ter cuidado. Cuidado, 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 cuidado. E aqui está. Imagine-se nadando com esses garotões na água. Oh, mordeu. Oh, tá mordendo o anzol enquanto eu atiro d'água. Que beleza. É uma piranha. É uma piranha preta. É a maior espécie de piranha. Vejam esses dentes, vejam esses dentes. Estou sendo extremamente cuidadoso. Elas têm mandíbulas potentes. Essa boca tiraria um baita pedaço do seu corpo. Exatamente do tamanho dessa mandíbula. Esse seria o tamanho do buraco que ficaria no seu corpo. Esses dentes são tão afiados que quando alguém é mordido por eles, diz que nem sente a mordida. A pessoa só nota que foi mordida quando vê o sangue. Foi esse tipo de ataque, com mordidas únicas, que estava acontecendo na praia. Mas, mais uma vez, a teoria do Brian de que as piranhas são mal compreendidas tem uma explicação. As piranhas constroem ninhos em áreas rasas porque precisam de vegetação. Não só para grudar as ovas, mas também para os filhotes terem um lugar para se esconder quando saírem das ovas. Então, nos casos em que as pessoas foram mordidas, eu suponho que é porque estavam em águas rasas e acabaram passando pelo ninho de alguma piranha, onde fica um macho bem grande defendendo as ovas. Essa pessoa ficará muito suscetível a levar uma mordida. Os ataques nas praias ocorreram quando havia mais gente na água, nos dias mais quentes, no fim da estação seca. É geralmente nessa época, logo depois das primeiras chuvas, que as piranhas procriam. Elas só estavam fazendo o que a maioria das criaturas faz, protegendo seus filhotes. Então esses ataques múltiplos de piranhas revelam um animal cuidadoso que, neste caso, não tinha a intenção de matar. As piranhas são peixes nervosos. Nós fizemos até um estudo recente que analisava as razões para o comportamento grupal das piranhas. E esse estudo comprovou que, em vez de serem caçadores em grupos e de viverem em grupo para que elas conseguissem caçar a presa, na verdade elas vivem em cardumes para afastar os predadores. Elas têm mais segurança em maior número. Se as piranhas vivem em grupos por causa de seu medo mortal de outro monstro do rio, então eu preciso conhecer essa criatura. O que mais pode haver lá embaixo que seja mais feroz e mais carnívoro do que a piranha carnívora? As piranhas podem ter uma reputação de assassinas cruéis. Mas aqui no rio Amazonas, elas estão longe de ficar no topo da cadeia alimentar. Este rio é um ambiente repleto de predadores. Me disseram que há monstros selvagens do rio que vêm até aqui se alimentar dos moradores locais. Essas criaturas são assassinas altamente adaptadas e são extremamente temidas pelas piranhas. E mais uma vez, serei a cobaia humana que vai entrar na água para conhecê-la. Botos. Quem imaginaria, a 1.600 quilômetros do oceano, bem no rio Amazonas, golfinhos de água doce.
Estes carinhas agora estão se divertindo.